Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o professor Anderson e estamos aqui para dar continuidade à disciplina de engenharia de software através da aula referente a essa segunda semana de processos de software, tá? Espero que os conceitos da aula anterior tenham sido fixados, que vocês não tenham dúvidas, e se tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o professor por e-mail ou pela plataforma para que a gente possa tentar sanar essas dúvidas, tá ok? É fundamental que vocês tenham esses conceitos, esse embasamento teórico inicial para que a gente possa continuar nessa segunda semana, ok? Então o objetivo dessa aula é definir o que é um processo de software, as etapas genéricas, as características, tá? Conhecendo os principais modelos de processo de software que são disponíveis aí na literatura, bastante utilizados pelas equipes de desenvolvimento, bem como características e objetivos e o ciclo de vida correspondente a cada modelo, tá ok? Recomenda-se a leitura desses capítulos, desses livros listados aí, tá bom? Para que a gente tenha um melhor embasamento, um melhor entendimento desse conteúdo que vai ser iniciado agora. Então vamos primeiro falar do processo de software, do conceito, dos objetivos, das características, tá ok? Depois nós vamos focar nos modelos de processo de software. Existem diversos modelos diferentes, adaptados a cada realidade de desenvolvimento, de equipe de desenvolvimento, tá? Temos o primeiro modelo, aí, um dos mais antigos, que é o modelo cascata. Depois nós temos aí alguns modelos referentes a processos iterativos. Vamos ver como se caracterizam esses processos e depois ver os modelos dentro desse tipo de processo. Temos os processos evolucionários também com características específicas e vamos focar em cada modelo que segue essas características. E no decorrer da aula vamos ver também alguns outros modelos com suas características específicas, tá? Vamos traçar os objetivos e características de cada modelo no decorrer da aula. Então vamos iniciar pelo conceito, né? O que é o processo de software? Basicamente é um conjunto de atividades, tá? Um conjunto de ações, um conjunto de tarefas realizadas na criação de um produto de trabalho, tá? Nós temos aí a fonte Prisma, e esse produto de trabalho que a gente está falando é justamente o software, tá? O software que é baseado em um planejamento, em prazos e custos, tá? Além de níveis de qualidade. Então a gente tem que ter cuidado na hora de desenvolver, seguindo as boas práticas da engenharia de software e adotar um tipo de processo para que esse processo nos auxilie no desenvolvimento do produto, tá ok? Então o processo é um conjunto de passos previsíveis. Nós vamos especificar direitinho esses passos, vamos ver que existe um roteiro que vai nos ajudar na criação do produto, tá? Tornando mais fácil o controle do prazo, do planejamento e também dos níveis de qualidade que o cliente necessita, ok? Ele não deve ser rígido. Nós vamos ver que existe um processo básico, genérico, com fases de desenvolvimento, etapas de desenvolvimento de software, que são genéricas, mas esse processo ele serve como padrão, como base para a utilização de um processo adaptável ao seu negócio, tá? Então, dependendo do negócio, do produto, da rotina da empresa, a gente vai utilizar um modelo de processo, tá? Que vai ser adequado àquele negócio. Ou seja, nós vamos ter etapas de desenvolvimento de software adaptadas ao nosso negócio e não seguir uma coisa mais rígida, tá ok? Quando nós falamos de atividades, ações e tarefas, muitas vezes a gente pensa que é a mesma coisa, mas não. Nós temos atividades como, por exemplo, a definição do tamanho do projeto, medir a complexidade dos esforços, verificar o rigor da aplicação da engenharia de software, tá? Verificar a documentação, toda a questão das etapas, se estamos utilizando realmente as características das boas práticas da engenharia de software dentro do nosso projeto. Então isso
essas são atividades. Temos as ações, que já estão em um escopo mais limitado, como por exemplo a construção do projeto de arquitetura, a modelagem, os eventos que resultem em artefatos de software. Detalhe, artefatos de software, quando nós estivermos falando de artefatos, vamos nos lembrar de documentos relacionados ao software. Tanto faz se forem documentos referentes ao projeto, como documentos referentes à modelagem. Então, todos os documentos que forem gerados durante o desenvolvimento de software vão ser chamados de artefatos, tá bom? As tarefas já são coisas com escopo mais limitado ainda. São coisas com objetivos menores e bem definidos, como por exemplo codificar uma funcionalidade, testar um código-fonte, criar um método, ver uma conexão, uma codificação para uma conexão com um banco de dados. Então aí nós já temos tarefas específicas e bem definidas, tá ok? E qual é a importância de se utilizar um processo de software durante o desenvolvimento de um? Basicamente, nós vamos ser ajudados, vamos ter uma estabilidade, um controle, organização, tá bom? Para que a gente possa atingir o produto, tá? Então, o produto seguindo prazo, custos e qualidade, tá ok? E isso tudo vai evitar aquele caos, né? Aquele problema que foi gerado lá na década de 60 que se chamou a crise do software. Então nós vamos usar a disciplina da engenharia em nosso favor para nos ajudar a criar um software robusto, um software eficiente com qualidade, ok? Então vamos ter aí um software desenvolvido de forma consistente, utilizando aí os processos e toda a metodologia, todas as boas práticas da engenharia de software, tá bom? É claro, vamos usar as boas práticas da engenharia de software associado a um processo adequado ao nosso problema. Então é necessário que nós tenhamos um entendimento do nosso problema, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos uma equipe que desenvolve software para fazer o controle de tráfego aéreo e outra equipe de desenvolvimento de software que desenvolva software para, por exemplo, a venda de mercadorias através de um website, de uma aplicação web. Então, nós temos dois problemas, né, completamente diferentes, que envolvem riscos diferentes, que envolvem contextos, escopos e várias outras características diferentes. E a ideia é que nós possamos utilizar as boas práticas da engenharia de software para desenvolver ambos os softwares, só que utilizar um processo adequado de desenvolvimento para cada um desses negócios. Então nós vamos aí utilizar um modelo de processo adequado para cada um desses problemas, tá ok? Ou seja, um método, um processo customizado. Então isso vai proporcionar robustez, eficiência e traçar o nosso produto dentro do planejamento, tá? Só lembrando, diferentes tipos de sistema necessitam de diferentes processos de desenvolvimento. Existe um padrão genérico, mas dependendo do sistema que você vai desenvolver, você tem o seu processo adequado, ok? Então, quais são as atividades genéricas de um processo de software? Basicamente, você tem uma fase que é chamada de especificação de software, tá bom? Que nada mais é do que a definição, o momento que você vai definir os aspectos funcionais, as regras de negócio, as restrições do sistema. É um momento que você vai entrar em contato com o cliente, tá? E traçar quais são as necessidades reais da empresa, qual é a viabilidade do negócio e outras características relevantes e fundamentais do negócio que devem ser implementadas, tá ok? Então, geralmente nos modelos de processo a gente tem etapas que vão ter as características semelhantes a essa etapa inicial, que é a especificação de software. Na segunda etapa aí do processo da atividade genérica, nós temos o projeto e a implementação do software.
Então nós vamos ter aí a equipe de analistas, de designers, de projetistas, que vão propor um modelo, tá? Através de artefatos, diagramas, protótipos, para que os desenvolvedores possam implementar. Tá? Quando a gente fala implementar, é justamente construir o código-fonte, construir o programa, tá? Seguindo todas as restrições, as regras de negócio, os aspectos funcionais que foram levantados na primeira etapa, que foi a especificação de software. Ok? Então você vai traçar o projeto e entregar para a equipe de desenvolvimento, para que esses possam construir o seu software, código-fonte, levando-se em consideração já o que foi definido na fase de especificação de software. Na terceira etapa nós temos a validação do software, tá? Cujo objetivo é validar, ou avaliar, ou aprovar o produto. Tá? Então, dependendo do modelo de processo que você utilize, essa etapa pode se encontrar somente no final do ciclo de vida, ou podem existir aí iterações, repetições de etapas de validação. Tá? Então, basicamente, o cliente e a equipe de desenvolvedores eles vão fazer uma avaliação, ou o cliente, ou a equipe de desenvolvedores, ou os testadores, eles vão pegar uma funcionalidade e vão se basear nas regras de negócio, nas funcionalidades e outras solicitações do cliente. Tá? Então, eles vão fazer essa validação, essa avaliação, e vão aprovar ou não o produto que foi gerado a partir da etapa 2. A quarta etapa é chamada de evolução de software. Tá? E nós vamos ver que evoluir é preciso. Então, essa etapa se refere justamente a uma etapa que vai possibilitar a adaptação a mudanças e novas solicitações do cliente. Tá? Então, muitas vezes a realidade, os requisitos mudam, tá? E é preciso trazer essas mudanças para o nosso software, fazendo essa adaptação com a nova realidade que se apresenta ao cliente. Ok? Então nós temos aí uma figura que ilustra, tá, essas etapas, que são etapas genéricas, né? São etapas aí que nós podemos nos basear para construir um modelo de desenvolvimento adaptado ao nosso negócio. Tá bom? Então a especificação, primeira etapa, projeto e implementação do software, segunda etapa, validação, terceira etapa, quarta etapa, evolução do software. Dependendo do modelo de processo que você está utilizando, isso pode ser repetido, essas iterações, isso pode ser feito a partir de repetições dessas fases. Nós vamos ver com maiores detalhes quando a gente estiver falando de cada tipo de modelo. Ok? Então, nem sempre pequenas empresas de desenvolvimento usam processos para desenvolver software, né? Às vezes não tem recurso, não tem a possibilidade de contratar os serviços de um engenheiro, não tem um engenheiro na sua equipe. Então, às vezes, algumas empresas não fazem a utilização, não fazem o uso desse processo nas suas atividades de desenvolvimento de software. Isso pode comprometer a qualidade, os prazos, os custos e, dependendo do caso, inviabilizar até mesmo a manutenção, a evolução do software. Então é muito aconselhado, praticamente necessária a utilização de um processo, mesmo que seja um processo novo, adaptado à realidade da sua empresa. Ok? Então, os modelos de desenvolvimento, os modelos de software, o que eles são? Modelos de processo de software. Eles são uma representação abstrata do processo de desenvolvimento. Então nós temos lá o processo genérico, e a partir do processo genérico nós vamos traçar modelos baseados em características que vão ser a representação de um processo específico, adaptado a um negócio. Ok? Então ele define etapas relativas ao desenvolvimento do produto. Cada modelo define um fluxo de processo, ou seja, como os elementos estão interrelacionados. Então nós vamos ter etapas que vão se interrelacionar e, baseado na característica de cada modelo, nós vamos ter a possibilidade de passar ou não para outra fase, voltar, repetir. Ok? Então essas características vão depender exclusivamente no modelo de processo que nós vamos utilizar.
O objetivo basicamente é padronizar a forma de desenvolvimento seguindo os preceitos da engenharia de software. Também atingir a qualidade e os benefícios de um bom planejamento a fim de entregar o produto dentro dos prazos e custos combinados. Então vamos iniciar pelo primeiro modelo aí que surgiu foi um modelo criado baseado na engenharia clássica, tá? A partir desse modelo começou-se a construir outros modelos mais adequados e adaptados ao desenvolvimento de software, tá? Então esse modelo é chamado de modelo cascata ou waterfall, né? Cachoeira em inglês. Basicamente ele é um ciclo de vida, um modelo baseado em um ciclo de vida clássico ou tradicional, tá? Baseado nos modelos existentes da engenharia. Ele foi proposto em 1970 por W.W. Royce. Ele tem uma abordagem sequencial e sistemática com fluxo ordenado, tá? Nós vamos já ver através de um diagrama como é que é essa abordagem sequencial e sistemática. Cada nova etapa só vai ser iniciada quando a anterior for finalizada, tá? Então você precisa iniciar pela primeira, claro, e as próximas etapas elas só vão ser iniciadas quando a anterior for finalizada. E no final de cada etapa a gente vai ter que produzir uma documentação necessária para a etapa seguinte, tá? Ele é um modelo utilizado principalmente quando nós temos requisitos bem definidos e estáveis, ou seja, quando o cliente entende bem do seu negócio e dificilmente as necessidades dele vão ser alteradas, né? Outro detalhe é que ele é apropriado, geralmente ele é apropriado para adaptações ou aperfeiçoamentos de sistemas existentes, tá? A experiência comprova que ele não é um modelo tão indicado para se construir o software do zero, inicialmente, a primeira vez, tá? Até porque nós temos aí diversas outras características que vão tornar esse modelo um pouquinho problemático em relação ao relacionamento com o cliente, tá? Isso quando o cliente tem pressa, né? Então, nós temos aqui o nosso modelo, tá? As etapas de definição aí, as etapas de desenvolvimento do produto. A primeira etapa aí é a etapa de levantamento de requisitos, né? A segunda, planejamento do software, ok? Depois análise e projeto do software, a codificação e testes do software, tá, ok? E a manutenção, né? Encerra-se com a manutenção. Então, a segunda etapa, por exemplo, o planejamento de software, só vai ser iniciada quando o levantamento de requisitos for encerrado, certo? Ao final de cada etapa, os artefatos são produzidos e entregues para a equipe que vai ser responsável pela próxima etapa. Então a próxima etapa só se inicia quando a etapa anterior for encerrada e os artefatos, o documento final referente àquela fase foi entregue, tá bom? Então o levantamento de requisitos se refere às necessidades do cliente, tá? Os serviços, os requisitos, as regras, as limitações, os objetivos do software, tudo isso associado ao software, tá? A segunda etapa de planejamento é a fase em que nós vamos definir as estimativas, o cronograma, o acompanhamento, fazer um estudo da viabilidade e determinar o início, os marcos e o início aí do projeto de desenvolvimento. A terceira etapa já estava mais ligada à modelagem do software, à construção de artefatos, à interface, à construção já dos primeiros protótipos, a escolha da arquitetura de software, a escolha da estrutura. Então aí nós já temos uma etapa já bem mais próxima realmente do desenvolvimento de um produto. Na quarta etapa nós temos a codificação e os testes, onde nós temos a implementação, a construção do código-fonte, além de a implementação, quando for o caso, dos testes e a adequação
dessas funcionalidades utilizando testes para mensurar a qualidade das funcionalidades, ok? E a quinta etapa, a manutenção, já tem a ver mais com a entrega, a implantação, a instalação do aplicativo, além de demais utilitários que o cliente vai necessitar, tá, para fazer acesso. Tá? Além, é claro, do suporte, da correção de erros, adaptação a novas regras. Então nós temos aí a fase em que provavelmente podem acontecer mudanças aí no nosso software. Então, há algumas características aí, alguns problemas com o modelo cascata. Esse modelo, ele geralmente não é apropriado para sistemas instáveis, tá? O que é um sistema instável? É justamente aquele sistema em que as necessidades, os requisitos que o cliente tem se alteram com facilidade. Muitas vezes nem mesmo o cliente sabe das suas necessidades, então ele relata uma funcionalidade para o cliente, para a equipe de desenvolvimento, e essa equipe desenvolve lá alguma coisa. Quando você menos espera, o cliente vem e diz que mudou, que a funcionalidade não era aquela, que não era exatamente aquilo que ele queria. Tá? Então esse modelo não é apropriado para sistemas instáveis. Dificilmente o cliente fornecerá todos os requisitos em uma fase inicial, né? Então dificilmente isso acontece. Geralmente o cliente, no decorrer da implementação, no decorrer do modelo, das etapas, o cliente lembra de um requisito que ele tinha esquecido de falar, e aí fazer essas alterações, adequar essas novas funcionalidades a um sistema que segue o modelo cascata é complicado, porque as etapas já foram finalizadas, e quando você está, por exemplo, já na terceira ou quarta etapa que lembra de um requisito, fica complicado adicionar essa nova funcionalidade ao produto. Outro problema é como há o bloqueio das etapas, né? Uma etapa só inicia quando a outra finalizar. Talvez muito tempo seja necessário para desenvolver esse software, né? Então a gente vai ter aí, além de problema com recursos desperdiçados, a gente tem um problema do cliente. Geralmente o cliente quer ver alguma coisa, quer ver um protótipo, quer ver uma funcionalidade, e dependendo do tempo que se leva no desenvolvimento de software, esse cliente vai esperar muito para ver o produto, e corre o risco ainda dele não gostar, dele discordar daquilo que foi acordado no início do desenvolvimento, e isso pode trazer frustrações e problemas aí para a equipe. Os documentos também, nós temos aí um pré-requisito, que esses documentos devem ser entregues ao final de uma fase, certo? E será requisitado a iniciar de outra fase. Então, muitas vezes, a construção de documento pode demandar tempo, pode demandar esforço, e enquanto esses documentos não forem finalizados, não se pode iniciar a próxima etapa, né? Então, isso pode trazer um problema de desperdício de tempo também. Modelos iterativos. Então, temos agora os processos iterativos. Quando se fala de iteratividade, o que a gente lembra? Basicamente, iteratividade lembra repetição, né? Algum tipo de repetição. Então, basicamente, a ideia é que o software evolui com o passar do tempo, certo? Então, partimos da premissa que o software ele muda com o passar do tempo. O software ele não é uma coisa estática que não precise de manutenção, de alteração. Ele precisa mudar. Ele tem que estar apto a mudanças. Então, a especificação nesse caso é desenvolvida juntamente com o software, diferente do primeiro modelo. Então você vai desenvolvendo, passando pela etapa do levantamento dos requisitos, das necessidades, e aí você vai desenvolvendo protótipos. E aí você tem a iteratividade, você vai repetindo na essência a especificação e o desenvolvimento. Eles vão sendo desenvolvidos juntos meio que iterativamente. E o objetivo basicamente é que você adeque o seu software às novas necessidades do negócio e deixe ele apto a mudanças, tá?
pode ser aplicado a qualquer modelo, tá? Uma iteratividade pode ser aplicada até mesmo no modelo cascata, com a repetição, a volta de uma etapa para outra, tá? Mas nós basicamente vamos abordar dois tipos de processos já conhecidos na literatura iterativos, que é o desenvolvimento espiral e o desenvolvimento incremental, ok? Então vamos iniciar pelo desenvolvimento espiral. Ele foi proposto por Barry W. Bowen, tá bom? É um processo que vai ser representado por uma espiral, ao invés de uma sequência de atividades com realimentação. Então nós vamos ter, ao invés de atividades que recebem uma forma de realimentação, ou seja, uma forma de repetição, nós vamos ter basicamente um espiral, tá? E nesse espiral nós vamos ter um início e podemos ter um final, tá? Aí vamos ver que isso vai depender de algumas características. Os loops no espiral são escolhidos dependendo do que é requisitado, tá? Então as fases lá, elas podem ser adaptadas dentro do nosso espiral. Existe um padrão, um modelo básico que serve como padrão, mas dependendo do que é requisitado, a gente pode fazer uma adaptação aí no nosso espiral, tá? Outra coisa muito interessante, os riscos, eles são avaliados e resolvidos ao longo do processo. Então, como a gente viu no modelo cascata, existe o risco muito grande de chegarmos no final do processo de desenvolvimento e entregarmos um produto que o cliente não esteja que o produto não esteja de acordo com o que o cliente pediu, ou que o cliente mude de ideia e tem algum novo requisito, e adaptar essa nova funcionalidade ao produto é bastante complicado, né? Então esses são riscos que não são levados em consideração no modelo cascata. Quando se desenvolve no modelo espiral, a gente vai tendo meios de avaliar os riscos e resolvendo esses riscos ao longo do processo, tá? Então, como é que a gente pode avaliar isso? Como é que a gente pode resolver? Fazendo ajustes à medida que um feedback do cliente surge. Então, o que é o feedback do cliente? É o retorno, é a impressão do cliente. O cliente chega, eu gostei disso, eu não gostei disso. Então, a gente chama isso de feedback, o retorno do cliente, tá? E baseado no feedback, a gente pode ajustar custo, cronograma, planejamento, etc, etc. Então, os riscos podem ser resolvidos baseado nesses ajustes, ok? Então nós temos aí o modelo que está na literatura, modelo espiral. Basicamente nós temos aí 5 etapas, né? Comunicação, planejamento, modelagem, construção e emprego. A comunicação é justamente referente àquela primeira etapa de comunicação com o cliente, levantamento de requisitos, regras de negócio, necessidades. E você pode notar que o início está marcadinho bem aí, ó, pertinho do centro da espiral, e ele começa justamente nessa comunicação. Depois ele passa para o planejamento, onde vão ser estimados os custos, vai ser traçado um cronograma, feita uma análise de riscos. Depois disso a gente passa para a etapa de modelagem, vamos fazer análise do projeto, gerar diagramas, artefatos que vão servir para a próxima etapa, que é a etapa da construção do código-fonte e dos testes por meio da equipe de desenvolvimento. Okay? Depois disso, terminaram-se a funcionalidade, terminou tudo, vamos fazer uma entrega. Então faz a primeira entrega, ok? E aí a partir dessa primeira entrega em que o cliente já tem contato com o produto, ele já pode fornecer um feedback, ele já pode ter lembrado de algum novo requisito que surgiu e fazer uma nova solicitação. E aí entra já na parte de comunicação, a partir da entrega, da avaliação do cliente, a equipe já pode sentar novamente, se comunicar com o cliente e ver os novos requisitos. Então a gente vai ter aí várias versões que vão ser apresentadas para o cliente, e ele já vai tendo um contato, vendo e se adaptando a novos requisitos, a novas funcionalidades que vão surgindo à medida que o tempo passa, ok? Então ele é um modelo baseado em versões, ele é iterativo, ou seja, as fases se repetem, tá? Ele vai sendo um modelo com aspectos sistemáticos e controlados do modelo cascata, mas que tem a ideia da iteratividade, ok?
ele é largamente utilizado e é considerado uma abordagem realista para desenvolver sistemas em larga escala. Então, o modelo cascata, diferente do modelo cascata, a gente não tem essa aplicabilidade na vida real. Geralmente, na vida real, a gente tem algo parecido com esse desenvolvimento espiral. Tá? E quando é que o projeto finaliza? A gente viu lá que a espiral ele vai fazendo várias iterações, mas chega um momento que o projeto vai ter que ser finalizado, né? Quando é que ele finaliza? Quando o cliente se dá por satisfeito, ou quando o software sai de operação, tá? A empresa diz, não, o cliente diz, não, eu não preciso mais desse software, eu preciso de outra solução, então tira ele do ar, beleza, o projeto se finaliza. Ou quando ocorre a data do encerramento definitivo do projeto, ok? Então, de acordo com o cronograma, se trata metas, se trata de datas, de momentos de início e final, e quando esse projeto chega ao final, aí a gente tem o projeto finalizado. O próximo modelo é o modelo de desenvolvimento incremental, tá? Em que o sistema ele é entregue ao cliente em incrementos, beleza? É um método também de processo iterativo, onde a cada iteração um incremento vai ser entregue ao cliente. Então é baseado em incrementos, tá? Cada incremento é parte da funcionalidade e à medida que a iteração, novas funcionalidades vão sendo agregadas ao produto. Então, ele é mais um dos modelos aptos a alterações nos requisitos, e ao longo do desenvolvimento essas novas alterações, esses novos requisitos vão sendo adicionados ao produto. Nesse modelo, os requisitos eles são priorizados, certo? Onde aqueles requisitos de mais alta prioridade são tratados primeiro. Então as necessidades com maiores prioridades vão sendo adaptadas e adicionadas ao produto inicialmente, e depois os requisitos de menor prioridade vão sendo adicionados ao produto. Uma vez que o desenvolvimento é iniciado, os requisitos são congelados. Então, no momento que você faz o levantamento de requisitos, você lista os de maior prioridade e depois você congela os requisitos, ou seja, eles não podem ser mais alterados em determinado momento, para que se inicie a fase de desenvolvimento. Então, nesse momento, o desenvolvimento é feito, os desenvolvedores vão implementar as características, as funcionalidades dos requisitos. Logo depois desse desenvolvimento, um incremento que acabou de ser desenvolvido vai ser entregue, vai ser mostrado ao cliente. Caso haja novas prioridades, os requisitos vão ser adicionados, vão ser listados novamente novos requisitos, e depois congelados os requisitos e iniciada a nova etapa de desenvolvimento para adicionar essas novas funcionalidades, ok? Então a expansão vai ser sucessiva e o software vai sendo adaptado à medida que vai sendo que o processo vai acontecendo, ok? Aqui nós temos o ciclo de vida, onde nós temos a primeira etapa, que é justamente a etapa onde nós vamos definir os requisitos iniciais. Depois nós vamos atribuir requisitos aos incrementos, ou seja, a gente já tem basicamente a fase de adaptar os requisitos ao incremento, novas funcionalidades vão ser adicionadas. Existe a etapa aí de projetar a arquitetura do sistema, ok? Então logo depois da atribuição desses requisitos aos incrementos, faz-se o projeto da arquitetura. Depois disso, desenvolve-se o incremento do sistema. É nessa etapa em que, nessa quarta etapa, é o momento em que os incrementos já estão congelados, ou perdão, os requisitos eles já estão congelados. Então, se recorre à etapa de desenvolvimento, depois validação, integração e validação do sistema. E depois da validação, nós vamos ter aí a iteração, onde o sistema está incompleto, ele volta para a etapa de desenvolvimento, ok? Até essa iteração vai acontecer até que o sistema esteja completo, momento em que
o sistema será entregue, ok? Aqui nós temos uma outra visão, tá, do desenvolvimento incremental, onde nós temos exatamente uma forma de desenvolvimento em cascata, mas adaptado ao incremento, a diversas iterações. Então nós temos aí no incremento 1 as 5 etapas, e aí a gente já, depois da implantação, nós vamos fazer a entrega 1 do produto. Depois disso a gente refaz os requisitos, levando novamente a etapa de requisitos na comunicação e inicia-se a etapa do incremento 2. Okay? E isso, com o passar do tempo, nós vamos ter aí vários incrementos, N incrementos baseado aí no tempo, ok? E nós vamos efetivar, entregar várias vezes o produto ao cliente. Algumas características do desenvolvimento incremental: o risco de falha geral do sistema é minimizado, uma vez que você já vai entregando pouco a pouco as funcionalidades, você já vai adaptando às necessidades do cliente e ao gosto deste, tá? E termina que o risco de falha geral no sistema é minimizado. Os incrementos iniciais agem como protótipos para a descoberta de requisitos para incrementos posteriores. Então a gente cria meio que protótipos iniciais para agirem aí, para serem os nossos incrementos iniciais, e a partir daí podem ocorrer mudanças, adaptações, para que a gente possa identificar novos requisitos e futuramente adicionar esses requisitos ao incremento no momento do desenvolvimento. As funcionalidades muitas vezes ocorrem de serem entregues em menor tempo, né? Uma vez que você tem ali poucos requisitos por vez sendo priorizados e desenvolvidos, você tem aí a possibilidade até de entregar as funcionalidades mais cedo, o que pode agradar o cliente. Também existe a combinação de fluxos lineares com fluxos paralelos, ou seja, à medida que você tem em determinado incremento o desenvolvimento linear entre as etapas, você pode estar também fazendo um desenvolvimento paralelo de incrementos, ok? Então você pode combinar os fluxos lineares de cada etapa com a ideia do paralelismo referente aos vários incrementos que vão ser entregues por vez. Agora vamos falar um pouquinho dos modelos conhecidos como modelos evolucionários, ok? Então, levando em consideração que o software evolui ao longo do tempo, avançando em termos de mudança nas necessidades do negócio, dos produtos, nós temos aí esse modelo, que é justamente o modelo que se adapta a esse tipo de realidade, onde o produto evolui ao longo do tempo, ok? Então nós temos dois tipos de métodos aí, que são os de prototipagem descartável, e o de programação exploratória, ok? Então vamos ver aí o de prototipação, o primeiro deles. Então nesse tipo a construção e entrega se constitui de uma rápida entrega, de uma rápida construção de protótipos que são descartáveis, ok? Então à medida que o tempo passa, a equipe vai apresentando protótipos para o cliente e este já vai observando, avaliando, validando e levantando novas necessidades. Ajuda o cliente e a equipe a entender o sistema, ok? Então o protótipo ele pode ser um papel ou um modelo executável, não necessariamente precisa ser um programa, mas pode ser um papel, uma tela, uma interface gráfica, ok? Pode ser também um protótipo de trabalho que implemente um subconjunto dos requisitos indicados, ou um programa existente que permita representar partes do sistema ou ele por completo. Então qualquer um desses três modelos pode ser um protótipo que pode ser utilizado para apresentação e entendimento do sistema, apresentação para o cliente, ok? Esse tipo de modelo ele é ideal quando há incerteza, quando você não tem completamente certeza sobre alguns aspectos. Por exemplo, quanto à eficiência de um algoritmo,
Muitas vezes você está desenvolvendo um trecho de código e precisa fazer consulta para gerar um relatório. Então ele vai necessitar fazer uma consulta em uma base de dados, uma tabela, e muitas vezes não se sabe ao certo a eficiência daquele algoritmo que você desenvolveu. Então há uma incerteza. Nesse caso você pode usar a prototipação. Quando se há incerteza sobre a adaptabilidade de um sistema operacional, tá? Se existe dúvidas em relação à arquitetura, ao sistema ser adaptável, se ele vai ser configurável entre os sistemas operacionais existentes, então aí também há uma incerteza, pode ser usada a prototipação. Também quando há incerteza da forma de interação entre o cliente e o sistema, quando você não sabe ali exatamente como o cliente vai interagir via teclado, via mouse, via comunicação de algum outro dispositivo. Então, se você não tem certeza disso, a prototipação é um modelo apropriado, adequado para esse tipo de situação, onde você vai desenvolver esse protótipo, apresentar para o cliente, e o mesmo já vai fazer algumas validações aceitando ou não aquele protótipo. Depois você descarta esse protótipo e parte para uma nova especificação de um novo protótipo, uma construção de outro protótipo com as necessidades já atualizadas. Então, no modelo de prototipação nós temos basicamente aí 5 etapas, ok? Ali nós temos 2 setas que marcam justamente a entrada, o momento em que você começa a entrar, a construir o seu protótipo, e a saída, que é justamente o momento que você vai apresentar, vai entregar e o cliente vai fazer a validação, ou alguma equipe dentro da grande equipe de desenvolvimento vai fazer alguma validação, ok? Então a primeira etapa aí é de comunicação ou obtenção de requisitos. A segunda é um projeto rápido que você desenvolve ali, faz as especificações corretas, diagramas adequados a artefatos. Depois você faz a modelagem, ok? Onde você vai gerar mais diagramas, artefatos aí. Depois desses artefatos você vai passar para a construção do protótipo. A equipe de desenvolvimento vai entrar em ação, desenvolvendo ali um protótipo baseado nesse projeto e nessa modelagem rápida. Depois disso, nós temos a entrega do produto e o feedback, o retorno do cliente, para saber se aquele protótipo está de acordo com o que foi conversado no início desse protótipo. Depois disso, esse protótipo pode ser descartável, ou ele pode ser reutilizado com algumas funcionalidades para reiniciar a entrada ali da roda, ok? Algumas características, tá? Esse desenvolvimento também ele é baseado na iteração, ou seja, na repetição do ciclo, com a construção de novos protótipos descartáveis. A iteração vai ocorrendo enquanto os ajustes são feitos no protótipo. É interessante para situações que não existam um sistema anterior, tá? Então, para um novo sistema que você quer criar, um jogo, alguma coisa onde você não tem ainda um sistema anterior construído, você vai criar o seu sistema, ou quando existe um sistema manual já que ajude a especificar os requisitos. Então a prototipação é interessante nesses casos aí. Programação exploratória. Basicamente, a ideia geral da programação exploratória é também o desenvolvimento rápido de uma versão do sistema, só que é o desenvolvimento rápido da primeira versão. Depois dessa primeira versão, você vai fazendo modificações sucessivas, até que o sistema seja considerado adequado, ok? Após o desenvolvimento de uma das versões do sistema, ele é mostrado a um dos seus usuários para comentários. Então ele é bem parecido com a prototipação, só que existem diferenças, ok? Ele é adequado, esse tipo de técnica é adequada para o desenvolvimento de sistemas onde é difícil ou impossível fazer uma especificação detalhada, ok? Então, quando você não tem como fazer, ou é muito difícil fazer uma especificação detalhada das necessidades do cliente, aí você pode utilizar essa técnica de programação exploratória, ok? Ele é bastante utilizado em programas aí que precisam fazer algum trabalho ou interagir de alguma forma com algoritmos de inteligência artificial, ok?
existe a ausência da noção, né? A ausência da noção do que é exatamente correto, com possibilidade de tentativa e erro. Então existe aí essa possibilidade de erro, né? Uma tentativa e erro, para que a gente desenvolva mais adequadamente uma próxima versão mais correta, ok? Então nós temos aí um diagramazinho que mostra mais ou menos como é que acontece a programação exploratória. Inicialmente nós temos a descrição inicial, e aí nós temos 3 etapas que interagem diretamente. O cara já está programando e já faz a especificação, desenvolvimento, validação, sendo que nesse momento você vai apresentando a versão inicial, as versões intermediárias e a versão final, ok? Temos agora o outro modelo, que é o modelo de desenvolvimento baseado em reuso, ok? Basicamente esse modelo, ele é um modelo baseado no reuso sistemático de componentes existentes. Que componentes são esses? Componentes de software, ok? Então, esse modelo é baseado um pouco na forma da indústria clássica, que no momento em que componentes necessitam ser trocados, já existe um padrão de desenvolvimento de outros componentes que vão só sendo encaixados e substituídos por aqueles defeituosos, ok? Então, no caso do desenvolvimento de software, uma equipe desenvolve alguns componentes, padrões, tá? E baseado em algum evento que possa ocorrer de problema, de erro, de falha, de bug, um componente ele é retirado para ser substituído por outro componente de software já existente. Os componentes de software são desenvolvidos e disponibilizados para reuso através da importação de partes de um projeto anterior ou mesmo de uma linha de fabricação de componentes de software. Com isso vem o surgimento de padrões de componentes de software, o que proporciona uma maior produtividade, que é outra variável bastante interessante e que vai impactar muito no desenvolvimento do software, ok? A produtividade é chave para que você possa cumprir suas metas. Porém, ainda existe uma experiência em baixa escala, pouca experiência com a adoção desse tipo de modelo, ok? Aí nós temos o ciclo, né, o ciclo de vida, que mostra que é semelhante aos outros, tá? Tem a etapa de especificação de requisitos. Aí nós já adicionamos uma nova, que é a análise do componente, tá? Depois a gente tem a etapa de modificação dos requisitos, ou seja, você faz uma especificação de requisitos, analisa o componente e aí você já faz uma atualização na modificação, uma modificação dos requisitos. Depois você faz o design do sistema com reuso, utilizando aquele componente. Na quinta etapa, o design e a integração do produto, e no final, a última etapa aí é a validação do sistema, ok? Outro processo, se bem que o RUP, o Rational Unified Process, ele não é só um processo, tá? Ele é uma metodologia, uma técnica muito mais completa, muito mais complexa, e também se torna um produto de software. Ele mesmo é um produto de software e também um processo, ok? Então é um processo moderno baseado na UML. A UML é a Unified Modeling Language, ok? Ele tenta cobrir todos os aspectos do desenvolvimento de software, tá? Não só o processo de desenvolvimento, mas também a gerência, a questão dos testes e de alguma forma o RUP tenta abordar os vários aspectos do desenvolvimento de software. Fortemente baseado na documentação do sistema, ok? Então, desde o início até o final desse processo, existe forte embasamento na documentação, na criação dos artefatos, desde a modelagem do projeto até a codificação com a inserção de comentários. Então nós temos aí forte
documentação nesse tipo de processo, ok? E ele é descrito inicialmente a partir de 3 perspectivas. Nós temos a primeira dinâmica, que mostra as fases ao longo do tempo. Nós temos a perspectiva estática, que mostra as atividades do processo a partir de um fluxo de trabalho, da atuação desse processo. E nós temos já a perspectiva prática, que sugere bons princípios e práticas de desenvolvimento, ok? As fases, na perspectiva dinâmica, nós temos a concepção, a elaboração, construção e transição, tá? Na concepção, nós vamos ali estabelecer o business case para o sistema. Basicamente é você fornecer os insumos iniciais, tá? Fazer a inicialização do seu sistema. Na segunda etapa nós temos a elaboração, que é justamente a etapa de desenvolvimento na verdade, desenvolver o entendimento do domínio do problema, tá? Desenvolver também uma arquitetura do sistema e identificar os riscos. Nós vamos ver que vamos trabalhar bastante com a gerência dos riscos na parte de gerência de projetos de sistemas, mas como o RUP é um processo um pouco mais completo, ele também já aborda um pouquinho da gerência, aí da gerência do projeto, gerência de riscos, a fim de se atingir um produto de qualidade. Na terceira etapa nós temos a construção, que começa a partir do projeto, aí nós passamos pela codificação, a programação, os testes e a documentação do sistema. Okay? E na quarta etapa, a transição, que é justamente a etapa de se implantar o sistema no seu ambiente operacional e torná-lo aí disponível para o cliente ou para o usuário do sistema. Okay? Ele foi criado pela Rational Software Corporation e foi adquirido pela IBM. Essa Rational Software Corporation foi adquirido pela IBM no ano de 2003. Hoje é também conhecido como IRUP, né? Porque o I aí da IBM, né? Criado para apoiar o desenvolvimento orientado a objetos e atender às requisições da UML. Então ele é fortemente utilizado em ambientes, em sistemas orientados a objetos. Creio que vocês vão ter uma disciplina para tratar só de orientação a objetos, entender os conceitos que nós temos aí envolvendo a orientação a objetos e atender às requisições da UML, que é uma linguagem de modelagem que nós vamos utilizar para construir um projeto de um sistema orientado a objetos. Então nós vamos construir vários diagramas, fazer a modelagem, desenhos que vão servir como base para a construção, para a codificação do produto. Ele é altamente centrado na arquitetura de software, né? Então nós temos as camadas de software que vão se envolver, quais são as camadas, qual é a arquitetura do software. O RUP é baseado nisso, é centrado nessa arquitetura. Ele também tem as características de ser incremental e iterativo, né? Ou seja, nós vamos ter incrementos que vão sendo desenvolvidos e uma certa repetição nas fases da perspectiva dinâmica. Okay? Então, lá na concepção nós vamos ter uma iteração, uma repetição de tarefas que vão ser desenvolvidas à medida que formos selecionando o fluxo das tarefas, o fluxo de trabalho que nós vamos precisar desenvolver. Eu já mostro o gráfico que vai permitir a gente enxergar melhor essa iteratividade. Abrange diversas fases do desenvolvimento, ok? Então ele vai abranger aí, o RUP vai abranger diversas fases aí do desenvolvimento, não só um processo com um ciclo de vida, mas desde a gerência de projetos, testes, codificação. Então ele vai adentrar em várias fases aí do desenvolvimento, ok? Então basicamente nós temos essa representação, esse gráfico que mostra aqui as fases. Em cima são 4 fases de desenvolvimento, tá? Essas fases que são as iterativas, ou seja, nós vamos precisar fazer uma iteração nessas fases dinâmicas. E aqui nós temos o fluxo de negócio, o fluxo de trabalho, onde nós vamos ter as tarefas estáticas que devem ser desenvolvidas, ok? Nesse fluxo nós temos aí desde a modelagem
até o gerenciamento de projetos, gerenciamento de configuração de mudanças. Então nós temos vários fluxos de trabalho que vão ser abordados durante as fases do RUP, né? Então nós temos a modelagem de negócios, nós temos os requisitos, análise de projeto, implementação, teste, implantação, gerenciamento de configuração e mudanças, gerenciamento de projetos, ambiente. Ou seja, ele não abrange somente o processo de desenvolvimento até a entrega, mas também o gerenciamento de projetos, gerenciamento de configuração de mudanças, o ambiente, a implantação. O RUP ele vai mais além do que um simples processo de software, tá? Ele abrange várias fases aí do desenvolvimento, conforme nós havíamos dito anteriormente. E as boas práticas de se utilizar o RUP podem ser resumidas em se desenvolver o software iterativamente, né? Gerenciar os requisitos. Você tem a possibilidade de fazer essa gerência de requisitos, ou seja, o seu produto vai estar apto a novos requisitos, a mudança. Isso é muito interessante, muito importante. Usar uma arquitetura baseada em componentes. Ele também pode fazer o uso de componentes reutilizáveis, fazendo com que o seu software também esteja apto a mudanças, a solução de falhas de uma forma mais interessante. A possibilidade de utilizar a linguagem UML traz aí a modelagem do software visualmente, ou seja, você vai construir gráficos, desenhos do sistema. Você tem a possibilidade de verificar a qualidade do software durante a fase, a etapa de testes, durante as gerências, tanto de projeto como gerência de configuração e ambiente. Você tem essa possibilidade de fazer essa verificação. E também gerenciar, controlar as mudanças, que é um requisito bastante interessante de um produto com qualidade, ok? Então é isso, pessoal. São esses os processos aí, alguns dos processos que nós temos aí na literatura, tá? Existem outros, é claro, existem metodologias ágeis, mas isso nós veremos mais em aulas futuras, tá bom? Na próxima aula nós vamos trabalhar com gerenciamento de projeto de software. E é isso aí. Um abraço, tudo de bom. E caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato, envie e-mail, ou até mesmo deixe mensagens aí na plataforma, que eu vou estar constantemente acessando e verificando, tá ok? Um abraço, até mais. Aqui ainda nós temos a bibliografia e é isso. Valeu!